Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui juntos para podermos refletir e pensar sobre essas mensagens e essas informações trazidas para nós através da doutrina espírita. É realmente uma bênção poder contar com esse entendimento, com essa gama de informações que abrem para nós um horizonte de compreensão muito amplo e a gente começa a perceber a vida de uma outra forma, né? A gente começa a perceber o real sentido das coisas que acontecem conosco e ao nosso redor. Então, esse acho que é o maior ganho da doutrina espírita, é essa possibilidade que ela nos abre. Então, que a gente possa utilizá-la com sabedoria, ou seja, utilizá-la mesmo, não só nos artigos, nas palestras, nas conversas, mas principalmente aqui, portas adentro do coração, nessa luta diária que a gente tem para buscar mudar o nosso padrão de comportamento, mudar a nossa forma de agir e reagir no mundo. Porque é aí que está o exercício. Não adianta eu só ler e ouvir e pesquisar doutrina espírita. Eu tenho que realmente aplicá-la no meu dia a dia. Senão ela fica conhecimento de prateleira e isso não adianta muito. O ser espírita, eu gosto muito de comparar àquela pessoa que quer aprender a nadar. Então, você quer aprender a nadar, você vai ver vídeo, você vai na praia e vê como as pessoas fazem, você lê o manual de natação, mexe os bracinhos, vê como é que bate a perninha, e aí eu te jogo dentro da água. Você nada? Muito mal. Vai engolir muita água. Então, a doutrina espírita, eu particularmente encaro dessa forma. Se eu não cair dentro da piscina, se eu não entrar dentro da água e ficar só entendendo os conceitos, entendendo o conhecimento, mas não parar e olhar para mim, aonde esse conhecimento eu aplico em mim. No outro a gente sabe, né? No outro a gente sabe direitinho como aplicar, mas o que eu quero dizer é que quem tem que entrar na água e aprender a nadar sou eu. Quem tem que encarar a minha vida e as coisas que acontecem com ela e aprender a nadar nessa vida dentro da filosofia evangélica e moral cristã trazida pela doutrina espírita, que é de fraternidade, que é de compreensão, que é de amor, que é de perdão, eu não vou aprender a nadar. Então eu tenho que olhar o que eu estou fazendo, como é que eu estou agindo, como é que eu estou reagindo. O que me deixa feliz, essa felicidade é lícita dentro do que a doutrina espírita traz para mim? Porque eu posso estar equivocada até nos meus momentos de lazer. Às vezes o que eu estou fazendo não é o melhor. Ainda pode me dar satisfação, sim, da minha zona de conforto. Mas será que é o melhor para mim? Será que eu não tenho que fazer uma mudança nisso? Então, são questionamentos que o espírita tem que toda hora se fazer. Né? Este é o melhor caminho que eu estou adotando na situação atual? Existe a possibilidade de fazer melhor, de fazer diferente? Vai requerer algum sacrifício da minha parte? Mudar sempre requer algum tipo de sacrifício, nem que seja para melhor. Vou mudar do meu bairro para um bairro melhor, vou mudar da minha casa para uma casa melhor. Vai requerer uma adaptação, não tem como, sabe? O ambiente é diferente, a situação é diferente, é para melhor, mas você vai ter uma dificuldade no início. Então a gente tem que pensar dessa forma. Então, né, com tudo isso em mente, o espírito é aquele que não perde a esperança jamais, porque ele sabe que tudo que tem que ser feito pode ser bem feito e eu posso melhorar sempre. Eu sou um projeto de sucesso em execução, então eu tenho que ter isso em mente e daí eu vou, né, partindo para
me aprimorar, para melhorar quem eu sou, como eu estou, e é um dia de cada vez. Não adianta eu chegar e pensar que daqui a 5 anos eu vou estar melhor. Se eu fizer o trabalhinho de agora, de hoje, desse minuto, dessa hora, dessas 24 horas, certamente daqui a 5 anos eu estarei melhor. Basta olhar lá para trás. Se eu olhar hoje, né, acho que eu tô com 54 anos, eu perco a conta um pouco. Mas se eu olhar lá para trás, para os meus 30, né, eu vou ver que eu tô diferente, não é só pela maturidade, é pela forma de encarar o mundo. O mundo não mudou tanto assim, o que muda é a sua visão de mundo, o que muda é a sua visão do seu companheiro de caminhada. Então isso traz uma harmonia, traz uma tranquilidade e te dá o que? Perseverança. Então é bom você ver a sua caminhada, o quanto você já conseguiu conquistar, mesmo que seja muito pouco, já é uma conquista. E isso tem que te dar a perseverança, continuar na caminhada. Isso não é de uma hora para outra que a gente consegue sedimentar as virtudes que ainda muitas das vezes estão incipientes, mas é no trabalho ali, ó, é gota a gota que eu vou encher o meu copo, é gota a gota, e eu não quero desperdiçar nenhuma. Então, quando tem oportunidade, segura aquela gota e põe no copo. Bom, vamos lá. O nosso estudo de hoje é da primeira obra da codificação, o nosso, que eu chamo de manual do usuário. Né? Todo produto que a gente compra novo, a gente vai ler o manual, deveria pelo menos, né? Antes de usar o produto. Então, quando eu falo de doutrina espírita, eu tenho uma obra que é o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra trazida dessa filosofia, né? Que é a doutrina espírita. Foi a primeira obra. E é uma obra de perguntas e respostas. As outras obras, elas são desdobramento dessa primeira. Porque tudo que você for nas outras obras, você vai encontrar referência no Livro dos Espíritos. Então, ele é um grande manual do usuário. E no Livro dos Espíritos, a gente tem lá na segunda parte, então ele é de perguntas e respostas, ele não foi escrito por Allan Kardec, ele foi compilado, organizado, sistematizado por Allan Kardec. As perguntas feitas por Allan Kardec, as respostas trazidas pelos espíritos, através dos médiums, né, esses intermediários dos dois planos, pessoas que têm esse potencial de comunicação mais desenvolvido. Porque médiums todos somos, aquele arrepiozinho, né, aquela coisinha, todo mundo tem. A gente tem essa capacidade de perceber o plano espiritual, todos temos, não sou eu que digo, são os espíritos, em maior ou menor grau. Os que têm maior grau, que a gente costuma ou convenciona chamar de médios ostensivos, porque isso é mais ostensivo, essa faculdade nesses médios. É uma questão orgânica, a forma como que os elétrons vibram e por aí vai, enfim. Então eles percebem. Percebendo, os espíritos vieram e deram a resposta às perguntas. Kardec reúne essas respostas que foram feitas a mais de um médium, né? A pergunta feita a mais de um médium, ele reúne, então ele pega um critério de análise. Opa, essa resposta realmente é parecida com essa. Ih, essa aqui não teve nada a ver? Separa. Então ele é feito com toda essa preocupação de metodologia científica, porque Kardec era um homem de ciências, ele era um pedagogo, ele era um professor, então ele tinha esse conhecimento e teve essa preocupação na hora de compilar, de organizar o Livro dos Espíritos. Por isso que é a obra por onde você tem que começar. Por quê? Da questão número 1 até a 1000 e pouquinho, você vai ter ali toda uma gradação, pouco a pouco, paulatina, que você vai entender melhor. Não adianta querer começar lá no final, que pode perder a base, né? Então, sem a base é complicado. Se você não sabe fazer arroz, vai se meter a fazer um risoto complicado? É a mesma coisa. Eu gosto de usar umas analogias, né? Eu gosto de pé no chão. Então, vamos lá. O que que diz aí? Se é parte segunda do Livro dos Espíritos. Do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Então, ele está tratando deste tópico. E no capítulo 7...
ele fala mais especificamente da volta do espírito à vida corporal. Então volta, né? Espírito volta. Pensa que você vai ficar lá direto, né? Nosso lar, graminha, laguinho. Não, tá aqui, ó, da volta do espírito à vida corporal. Então, para quem chegou agora, né, e não tá sentando na janelinha ainda, como dizem os filhos adolescentes, né, mãe acabou de chegar, já quer sentar na janelinha, né, assim não, vai sentar lá no fundo do banco, lá no fundo do ônibus. Pois é. O que a gente tem, né, de conhecimento básico aí dentro da nossa filosofia espírita? É que a alma, antes de encarnar, antes de, né, habitar um corpo material, ela já existe. Os espíritos, eles são criados por Deus em determinado momento, que a gente ainda não tem conhecimento, mas Deus cria, como Jesus fala, né? Meu Pai trabalha incessantemente, eu também. Ou seja, Deus não para, e Deus não é um homem de barbinha, não é uma mulher, não é negro, não é branco, não é amarelo, Deus é. Tanto é que a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? E não quem é Deus. Então, o que é para a gente dissociar dessa personificação que a gente fez do Criador. Ele é, e os espíritos respondem, é a causa primária, a inteligência suprema. Então, ele é a causa de tudo. É algo que a gente ainda não tem capacidade de compreender. E isso está bem especificado na questão número 100, quando a gente fala da escala espírita. Por quê? Porque espírito que ainda está no começo ou no meio da trajetória não compreende Deus. Só o espírito já da classe mais elevada é que entende, compreende e tem plena sintonia com o Criador. Então a gente ainda tem aí, ó, degrau pra caramba para subir, para se preocupar em compreensão desse Criador. Mas a gente pode entender um pouco como é que é esse Criador através das suas obras. E aí a gente tem os planetas, as galáxias, todos os astros aí do universo. Quando eu falo astro, eu não falo de televisão, não. Eu falo desses que estão em órbita por aí, né? E da natureza em si, que a gente percebe aqui no plano material, que é maravilhoso. E o nosso planeta nem é um planeta dos mais evoluídos. Ele ainda está indo para mundo, era provas e expiações, está indo para mundo de regeneração, onde só vão voltar a habitar aqui, né, ou seja, reencarnar aqui, espíritos propensos a fazer o bem. Os que ainda não estiverem nessa vibe, não poderão reencarnar aqui. Esse foi o despertador do meu celular. Enfim, peço perdão pela intromissão. Então, a natureza é harmônica, a natureza é equilibrada, a natureza se autossustenta. Então, Deus me dá a impressão dessa coisa harmônica, bonita, que tem uma coordenação, assim, uma sintonia perfeita, as coisas andam, né, sem que a gente tenha que se preocupar muito. Então, quando eu penso na criação, eu penso que esse Deus que criou todo esse ambiente maravilhoso para a criatura máxima habitar, que é o espírito, que vem aqui, que é o que pensa, que é o que tem a capacidade de raciocínio contínuo, que é o que consegue criar conclusões a partir de observações ou de reflexão. Os outros seres da criação não têm essa potencialidade plena. Ela ainda é muito incipiente. A gente pode pegar um mamífero superior, mais superior que tem na ordem dos mamíferos, dos animais, e não chega perto da capacidade de raciocínio do homem, sabe? Então, a gente tem tudo isso aqui ao nosso dispor para quê? E aí que entra o conhecimento espírita. O espírito é criado simples e ignorante, sem conhecimento. E ele tem uma trajetória para chegar a essa escala de espírito puro, espírito evoluído, que aí vai ajudar Deus na obra da criação. Então vai ser um co-criador ali, participe direto. Então quanto maior o grau de conhecimento, de evolução, maior a responsabilidade. E assim a gente observa aqui na Terra também, né? Quem tem maior grau de
poder comandar, comanda. Quem não tem, comanda no seu universo. Eu comando a minha família mais ou menos, né? Minha vida profissional eu comando, minha família eu comando. Mas eu não quero comandar um país, uma nação, não é a minha praia, não é me dado nesse momento. Então, vamos cada um de acordo com aquilo que é mais adequado. Então, o espírito, ele então tem essa possibilidade de, todos temos, de chegar ao grau máximo da evolução. E qual é o mecanismo disso? O mecanismo é: fui criado como espírito para que eu então possa acelerar o meu processo de conhecimento, porque eu tenho que ter o pleno conhecimento moral e pleno conhecimento intelectual para ser um espírito puro. Eu tenho a possibilidade de vir para um plano material, porque no plano espiritual o espírito está livre, leve, solto, com toda a sua potencialidade. E aqui no plano material, como é a Terra, não. Os espíritos comparam aquelas roupas de mergulho, lembra do Jacques Cousteau? Quem é da minha época lembra do Jacques Cousteau, aquela coisa assim. Hoje em dia a gente pode comparar a roupa do astronauta, né? Que limita bastante os movimentos do homem. Pois é, esse corpo aqui, ó, denso, matéria, ele limita as potencialidades do espírito. Tá? Então isso traz um desafio para o espírito, que tem que buscar, através da inteligência, desenvolver mecanismos e formas de dar conta da sua vida material. Tem que correr atrás de comida, tem que correr atrás de abrigo, né? Então assim, a gente tem que botar a cabeça para funcionar, para ver o que a gente consegue fazer para dar conta das nossas necessidades. E atrás do desenvolvimento intelectual vem o desenvolvimento moral, que é eu discernir o certo do errado. Então, feito isso, essa sucessão de termina uma etapa, volta para o plano espiritual, verifica o que foi feito de certo e de errado dentro da lei de Deus ou fora da lei de Deus. A gente erra quando se desvia da lei de amor, justiça e caridade. Feito isso, a gente volta, né? E voltando, a gente cumpre mais uma etapa, vai para o plano espiritual. Então é como diz Milton Nascimento, né? A vida se repete nessa estação. É o vai e vem, né? O mesmo da partida é o da chegada. Uns nascem, outros morrem. Mas fato é, quem nasce veio do plano espiritual, quem morre volta para lá. Então, sobre essa questão, né, da volta do espírito, é que vieram essas perguntas, né, da volta do espírito à vida corporal. E nesse tópico específico, a questão 371 a 378, o que ele vem tratar? É muito curioso, porque ele trata do idiotismo e da loucura. Ou seja, condições que nós aqui do plano encarnado observamos como sendo de limitação física e limitação mental, do uso, né, que a gente pode ter das nossas faculdades mentais e também, né, da nossa faculdade motora, muitas vezes. E aí a gente tem que abrir um parêntese. Por quê? Porque o Livro dos Espíritos, a primeira publicação dele foi em 18 de abril de 1857, ou seja, lá para meados do século XIX, aonde a leitura, o entendimento dessas condições, né, de falta de poder utilizar as faculdades físicas e mentais ainda estava engatinhando, ainda não estava como está agora. A ciência não era a mesma naquela época, a psicologia e a medicina não eram a mesma. Então, a gente tem que começar a entender o contexto das perguntas dentro do contexto histórico e trazer para agora o entendimento que a gente teve daquela época. Então, os termos que Kardec usa nas perguntas, ele fala de cretinos, idiotas, né, dos loucos. Então, o que era o chamado idiota na época? E aí é bastante curioso, porque a idiotia, ela era era entendido como uma doença. O indivíduo idiota é o que sofre de idiotia. E essa palavra, ela vem do grego, que quer dizer
que dá uma ideia de particular, de privado, próprio. Por quê? Porque o idiota, ele era um isolado da vida social, ele era um alheio, ele tinha sua vida meio que só ele com ele não tinha essa capacidade da interação, né? Era o entendimento. E dentro da gama da idiotia, desse quadro clínico, né, da idiotia, eles colocavam tudo ali dentro, que era diversas síndromes e doenças, inclusive as neonatais, e enfim, podia ser genética, podia ser adquirida, podia ser na hora do parto, era tudo no mesmo balaio, tá? Hoje em dia, a medicina moderna, a psicologia, a psiquiatria, enfim, a gente tem ali uma série de doenças e quadros e síndromes absolutamente já particularizadas, e dentro delas a gente também tem, às vezes, ali uma categoria de mais ou menos, né, uma gradação, para ver em que grau você tem aquela, né, dificuldade, ou em que grau você tem aquela síndrome, né, com mais comprometimento ou menos comprometimento. Naquela época, não. Pronto. Saiu do padrão normal, sabe? Aquela coisinha assim, ó. Você é normal porque você age dentro dessa caixinha. Saiu da caixinha, você já não é normal. Então, quando tinha muita limitação das faculdades, já era, opa, sofre de idiotia, é o idiota. E ele era totalmente discriminado. Não tinha capacidade de fluir na sociedade, então ele era excluído mesmo, e aí havia bastante preconceito em relação aos indivíduos que tinham essa dificuldade, né? E até nos livros científicos que narram a doença em si, a gente nota esse tom da segregação, né? Do aquele indivíduo que seria um pária. Já o cretino, essa terminologia até existe ainda, porque o cretinismo é aquela síndrome resultante da deficiência do iodo, que dá, às vezes, aquele bócio. E isso foi meio que erradicado com o acréscimo do iodo ao sal, né? O nosso sal é iodado. Pois é, não é à toa não, né? Porque o pessoal tem iodo demais. É para a gente poder dar conta de meio que eliminar essa doença aí no mundo moderno. Algumas civilizações muito isoladas ainda apresentam algum percentual do cretinismo. E o que ele tem como consequência? Também dá uma deficiência mental, que pode ser maior ou menor, em menor grau, baixa estatura, tem aquele bócio que desenvolve, porque tem o hipotiroidismo, acho que hipotiroidismo. Então, assim, é bem diferente o indivíduo que tem isso, e isso foi bem característico numa região de Alpes, lá da França, daquelas comunidades que viviam lá, e a palavra cretin, eu não falo francês. Ela vinha do latim cristão, porque eles usavam esse termo até de uma forma de dizer que era um pobre cristão, coitado, um pobre cristão, porque era um pobre, né? Era até um jeito de dizer que ele era um espírito pobre, uma pessoa simples, inocente. Então, era uma forma piedosa de se dirigir a esses indivíduos que sofriam dessa síndrome congênita causada pela falta de iodo. Então, quando se coloca isso no Livro dos Espíritos, né, o que a gente está perguntando? Estou perguntando como é que é o vir para o plano material de espíritos que habitam esses corpos com muitas limitações, seja intelectual, seja física, né? Como é que é isso? Que espíritos são esses? Qual a utilidade de se reencarnar às vezes sem poder manifestar nada de intelecto? E é curioso que a primeira pergunta já é para a gente tomar, né, uma na cabeça. Primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos é:
Tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Ou seja, tem fundamento eu acreditar que o espírito que reencarna, ou seja, a alma é o espírito dentro do corpo. Então, essa alma, ou seja, esse espírito dentro do corpo de um, né, que ele chamava de cretino ou idiota, ou seja, com essas limitações intelectuais, físicas, ele é inferior? Então, esse espírito é inferior? Ele está dentro desse corpo, né, travado, porque ele é inferior? Resposta: nenhum fundamento. Nenhum fundamento. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Então, o espírito que reencarna num corpo com deficiência, que atualmente é a nomenclatura mais aceita, oficial, de se falar de pessoas que têm alguma limitação. A gente fala pessoas com deficiência, porque pessoas somos todos nós. Então, todos somos pessoas. Algumas possuem um certo grau de deficiência. A máquina aqui não está muito bem. Então, esse é o entendimento. Então, o que eles colocaram? Olha, não tem nada a ver. O espírito que está habitando esse corpo com deficiência, ele muitas das vezes é muito mais inteligente do que um corpinho ali, ó, nos trinques, 100%, sem limitação nenhuma. Então, a gente já para com esse preconceito de achar, o espírito que está ali nesse corpo travado é um espírito inferior. Nada a ver. Os espíritos colocaram de maneira assim, ó, pá. Então, tira isso da cabeça. Então, o que acontece? Eles, por alguma necessidade encarnatória, aí eu vou abrir um leque, porque tem um monte de explicações para que o espírito vem num corpo limitado, né? Num corpo que tem umas dificuldades acima do normal. Algumas delas, né, é que algumas não, peraí, vou reformular. Sempre é a melhor saída que se encontrou para essa etapa evolutiva do espírito. É certo que lá no plano espiritual nós fazemos uma programação. O nós muitas vezes a gente participa, sim, tem ciência e colabora e dá palpite no nosso projeto reencarnatório. Outras, não temos condição de dar palpite. Não temos porque não temos. É igual você perguntar para uma criança de 5 anos de idade uma coisa complexa. Ela não vai saber te ajudar. Então, muitas das vezes, nós somos essas crianças espirituais que não temos condições de programar nossa próxima encarnação. Então, nós temos espíritos amorosos que trabalham pra gente, espíritos amorosos que acompanham esse projeto e quando a gente está aqui, acompanham a nossa estada na Terra, são os nossos mentores, anjos da guarda, eles já estavam lá. E aí, a gente então tem essa possibilidade. Muitas das vezes, a gente pede a deficiência, a gente percebe aonde foi que foi o ponto crucial do meu erro, do nó que eu dei na minha encarnação no passado. E eu peço para vir, não, eu quero vir sem. Digamos que eu tenho usado muito mal o poder da fala, muito mal. E aí eu chego lá em cima, me arrependo, não, vamos fazer o seguinte, deixa eu voltar muda. Eu quero voltar muda, porque eu quero voltar muda. Né? E aí você insiste, mas o espírito diz, não, mas não precisa, amor, vai trabalhar, vai ser médica de criança que tem dificuldade de fala, vai ser professora, vai ajudar melhor. Não, a gente quer vir com essa deficiência. Os espíritos
dependendo da circunstância, deixam. Ok, venha com essa limitação. Porque se eu não passar por essa dificuldade, eu não vou andar para frente. E eles sempre querem que a gente ande para frente. Mas querem por amor. A gente é que às vezes se impõe a dor. Então, uma das inúmeras explicações que a gente lê em livros de psicografia é essa. Agora, tem outras também que são consequência de uma desarmonia feita por atos do passado. Então, em atos do passado, por exemplo, eu me suicidei, sei lá, com um tiro na boca, né? E aí danifiquei toda essa parte de perispírito, enquanto, né, da parte do corpo físico, que tem ali, ó, vínculo com o meu perispírito. Quando eu fui para o plano espiritual, aquela ideia de destruir essa parte toda ainda ficou muito na minha cabeça. Não consegui limpar isso no plano espiritual, porque o perispírito ele é plástico, ele se recompõe, então não precisaria ficar com isso. Mas aquilo, o remorso do ato em si na mente do suicida, às vezes grava. E ele precisa de um choque na matéria para ele desfazer isso. Então, também é esse um dos motivos. E outros não tem ligação nenhuma, é porque realmente é uma etapa evolutiva e eu preciso passar por alguma necessidade, ou comigo, ou que a família passe essa necessidade comigo. Então, assim, a coisa é muito dinâmica. E o que a gente tem que ter em mente, dentro, né, desse contexto reencarnatório, é que, primeiro, nada é por acaso. Né? Como Einstein falou, Deus não joga dados com o universo. Então, se a gente percebe uma deficiência, uma dificuldade, né, nesse grau superlativo em que o espírito reencarna, absolutamente incapaz de manifestar a sua parte intelectual nessa encarnação, necessitando de cuidados 24 horas de outras pessoas, não é por acaso. Ou é necessidade do espírito, ou é a necessidade daqueles que tomam conta deles, ou é a necessidade dos dois. E sempre do ponto de vista dos nossos mentores e protetores, sempre para que eu ande para frente. Sempre para que eu progrida. Não é aquele castigo, aquela punição inócua, que muitas das vezes a gente lê, e o Livro dos Espíritos tem esse vocabulário, porque ainda era muito resquício de catolicismo, né, de pena, de punição, de castigo. E a gente sabe que a doutrina espírita veio trazer um novo entendimento, não é castigo. O que a gente colhe nas encarnações futuras é consequência. Então é causa, consequência. Hoje eu estou colhendo as consequências de tudo não, que não dá para colher numa encarnação só, não dá. Então estou colhendo as consequências de algumas coisas que eu fiz lá no passado que podem representar dificuldades agora. Assim como eu tenho também a expiação, eu tenho também a prova, que são circunstâncias para eu ver se realmente eu sedimentei determinado conhecimento. Então, não é que eu tenha que resgatar algo, eu simplesmente tenho que colocar à prova aquilo que eu acredito que eu já dou conta. Então, vem a circunstância e eu aí vou administrar essa circunstância sem ter correlação com algo feito no passado. Então, para quem está começando na doutrina espírita, eu digo, entenda o mecanismo da lei de nascer e renascer. Entenda que a lei é para que você progrida. Você e eu também, todo mundo, né? Todos os espíritos têm que progredir. E que dentro desse contexto, às vezes, a lei se utiliza desses corpos que são desarmonizados, né, no seu potencial de utilização, para que o espírito que está habitando ele tenha a possibilidade de avançar. Nunca errou lá atrás, então toma um corpo todo ruim, tá, de castigo. Não. Tá? É sempre para o espírito poder ter aquele choque com aquela limitação enquanto dentro do corpo, porque
quando o espírito, mesmo em sonho, desdobramento do sonho, o corpo está ali, o material dormindinho, bonitinho, e o espírito desdobra e vai para o plano espiritual, ele não tem a limitação. Ele tem de novo acesso ao seu intelecto. Então, o que traz a limitação é o instrumento e não o executor. É como um excelente, sei lá, pianista, um excelente pianista, e o piano, que é o corpo, está quebrado. O pianista continua sendo excelente pianista. O que ele não pode é manifestar a sua arte. Agora, quando ele desdobra e vai para o plano espiritual, ele manifesta. Então, o espírito que está encarnado num corpo debilitado, né, num corpo deficiente, ele pode ser extremamente inteligente, quase sempre é, de intelecto, né, e que por uma circunstância tal ele precisou desta etapa encarnatória com esta limitação. Então, é o que eles colocam aqui. O espírito, então, que não tem como utilizar o instrumento nessa potencialidade toda, às vezes ele também é feito isso, por quê? Porque ele agiu tão mal lá atrás, né, em outras circunstâncias, que ele tem muitos espíritos que o perseguem, mesmo desencarnado. Então, para que esse vínculo que é mental, né, um atraindo o outro em pensamento, para que isso cesse, muitas das vezes o espírito vem nesse corpo totalmente debilitado, que ele não pode manifestar o seu intelecto, e então os outros espíritos não o encontram. Então isso também é misericórdia divina. Tem muitas situações também que a gente fica só pensando que o espírito vem num corpo assim com dificuldade porque, né, ele fez alguma coisa ruim lá atrás, ou ele foi um suicida, né, ou teve algum problema. Não, às vezes ele vem para auxiliar os que estão em torno. Tem um caso que eu acho que é do Divaldo, que ele falou em alguma palestra que ele foi dar um passe uma instituição dessas que tem acolhimento a encarnados com deficiência, e havia uma, deitada numa cama que parece que só tinha o tronco, não tinha o membro superior, não tinha membro inferior, né, e com toda a debilidade mental também. E ele, quando ele começou a dar o passe ali naquele corpinho, né, naquele pedaço de corpinho todo deformado, todo ruim, ele viu desdobrado o espírito que habitava aquele corpo, e ele narra que era de uma luminosidade, que era de uma... que o espírito, quando é mais evoluído, ele dá um choque na gente, né? Assim, um choque da gente se sentir assim, meio deslumbrado. Como narra, né, quando Jesus encontra lá, 2000 anos, eu acho, né, o público, que ele cai de joelhos quando encontra Jesus. Então é mais ou menos isso. E Divaldo viu aquele espírito totalmente luminar, totalmente de luz, né? E ela calmamente tomando o passe, que ele até fala, gente, eu acho que foi ela que deu o passe em mim, eu não dei passe nela, porque o potencial de amor que emanava daquele espírito era gigantesco, dentro daquele corpo com toda aquela deficiência. Então você veja, a gente tem que sempre lembrar daquela frase, só sei que nada sei. A gente tem que ter muita cautela de não colocar o conhecimento espírita em caixinhas fechadas, porque não é caixinha fechada, né? Lidar com o ser humano, lidar com o ser pensante, que é o espírito, é dinâmico, né? Eu fico imaginando, eu planejo lá uma coisa no plano espiritual, vou reencarnar, vou casar com fulano, vou ter 2 filhos, etc e tal. Chega aqui, eu me junto com fulano, mas resolvo que eu não quero casar com ele não, aí vou para outro, e aí fica mentor, vamos reprogramar, vamos arrumar, vamos coordenar. Eu acho que é mais ou menos assim que deve ser, a gente ser um espírito que faz tudo bonitinho, que acho que até tem nome, né, espírito completista, eu acho que é isso, que você segue o plano bonitinho lá do começo,
deve ser muito, muito raro. A maioria, como a gente, você planeja a tua agenda esse dia e não faz metade daquilo que você planejou, porque desvia, porque um chama, porque não sei o que acontece. Então, e aí a gente vai adequando a nossa agenda. Então, o plano espiritual age da mesma forma conosco, né? Eles vão adequando a nossa agenda reencarnatória, a nossa agenda do que fazer das circunstâncias aqui na Terra, de acordo com o que a gente tem de necessidade. E aí tem uma história bacana também sobre essa questão de deficiência, que é de um velhinho que tinha numa cidade lá do interior, muito bom, ele fazia lidava com marcenaria e com o que sobrava, ele fazia brinquedinhos para as crianças, carrinhos, bonequinhos e distribuía. E certa feita, ele lidando lá com a serra, ele sofreu um acidente e perdeu o dedo, né? Perdeu o dedinho. E a população ficou tão chateada, mas que ele não merecia isso, ele é um senhor tão bom, porque Deus fez isso com ele, né? Que injustiça, e a gente gosta de reclamar do que acontece, né? Até que num centro espírita lá alguém perguntou, e os espíritos responderam, vejam bem, esse senhor tinha uma programação de vir e perder o braço num acidente, o braço todo. Como ele agiu de forma tão boa, né, tão desprendida em favor do próximo, foi reajustado essa programação e ele perdeu só o dedinho. Então, que a gente muitas vezes, né, nessa falta de visão ampla de amor que existe de Deus e dos seus signatários para nós, muitas vezes a gente acha que a situação ruim que nos acontece é o pior que poderia ter acontecido, quando na verdade não é. Como dizia meu avô, nem tudo que é ruim, nem tudo que é bom. Depende do que vem depois. Então, muitas vezes a gente encarna com esse corpo perfeito, com o intelecto pleno, com a saúde 100%, sem nenhum problema, e não usa nada bem, isso acaba estacionando no nosso projeto de evolução. E outro espírito que encarna num corpo com deficiência, com limitação intelectual, com limitação motora, acaba, no pouco que ele pode, acaba manifestando e dando um passo adiante no seu projeto de evolução. Então, a gente tem que ter essa cautela e jamais julgar que o espírito que habita um corpo com deficiência é um espírito inferior ou menos evoluído do que o que está habitando um corpo perfeito. Isso não tem nada a ver. E outro ponto importante é que a deficiência é do corpo. Tá? Ela vem por necessidade encarnatória, ela vem por um contexto de lei, mas de lei que eu digo, né, das leis de Deus, das leis da matéria, enfim, ela vem por esse contexto, mas uma vez desencarnado, a partir do momento que eu tiro, né, essas impressões da matéria com as quais eu desencarno, né, eu tenho de novo o meu perispírito, que é o corpo de relação no plano espiritual, porque essa matéria vai ficar lá embaixo da terra e vai desagregar, voltando a ser parte da natureza, e o espírito com seu perispírito vai para o plano espiritual. É óbvio que no primeiro momento ele ainda vai com as impressões das suas debilidades, mas nos hospitais do plano espiritual, através dos passes, através dos tratamentos espirituais que tem no plano espiritual, porque cada plano tem as suas leis, né, e as suas formas de agir. Então, nos hospitais do plano espiritual tem os tratamentos. Então, ele volta mais rápido ou mais demorado à plenitude de uso das suas faculdades com o seu corpo perispiritual recomposto, e na próxima encarnação pode vir ou não vir com deficiência, dependendo do seu projeto. Então, que a gente possa entender isso, que a gente possa entender
que os nossos companheiros com deficiências são companheiros de encarnação num contexto que lhes coube e que a gente, através da prece, da fraternidade, do trabalho de ajuda, possa abraçá-los, ampará-los e não ter o menor preconceito com esses companheiros de caminhada, né? E que a gente faça tudo do melhor para auxiliá-los, como devemos fazer com todos que nos cercam. Que é isso que a gente espera que os outros façam conosco. Que nos abracem, que nos acolham, que nos incentivem a seguir adiante quando tiver difícil, que aplaudam com as nossas vitórias, que a gente possa fazer o mesmo com todos os nossos companheiros de caminhada. Paz e bem a todos e um ótimo dia!